Irmãos, Jesus fez muitos milagres. E os evangelhos registram alguns desses milagres. Milagres, alguns que impactaram profundamente aqueles que foram testemunhas oculares dos milagres. E mesmo depois de tantos anos dos fatos acontecidos, ainda hoje as pessoas se referem a esses milagres e para os quais a mente humana não tem explicação, mas Deus é o Deus dos milagres. Abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22 até o verso de número 33. Mateus 14, a partir do verso 22 até o verso 33. Diz assim. Não tem na tela não, né, cara? Se tiver é bom, porque eu faço os irmãos participarem. Se não, eu vou ler sozinho. Tem? Então vamos lá. Só que não tem para mim, né? Nem para eles ainda. Agora sim. Diz assim a Bíblia. Eu leio o verso, você lê o seguinte, tá? Logo em seguida, ele, isso é, Jesus, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Leiam. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Respondeu-lhe Pedro: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas." Mas sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: "Senhor, salva-me." Para testar a paciência dos irmãos, viu? Hoje é tudo imediato, né? Vamos aguardar. Eu tenho aqui testando a paciência. Então deixa eu ler aqui. E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Leiam. Ao andar sobre as águas, Jesus provou para os seus discípulos que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Essa foi a conclusão que aqueles homens e mulheres que o seguiam, e nesse contexto só os homens estavam no barco, eles definiram aquele episódio extraordinário com a seguinte definição: de verdade, este homem é o Filho de Deus. De verdade, ele é o Messias enviado. O milagre de andar sobre as águas, registrado por Mateus, por Marcos e por João. Lucas não faz menção a esse fato. Mas esses três, especialmente Mateus e João, que viram o fato acontecer, eles mencionam este momento na vida de Jesus. E esse texto me ensina algumas verdades sobre o Senhor Jesus. A primeira delas é que Jesus vê o que nós não vemos. O que eu e você não vemos, Jesus vê. E muitas vezes nós, como seres humanos, temos, porque é própria da natureza humana, uma visão limitada dos fatos que nos acontecem. No verso 22, o texto diz que Jesus os obrigou a entrar no barco. Uma outra tradução diz que Jesus o impeliu. Jesus os forçou a entrar no barco. Isso não combina com Jesus, porque Jesus não forçava a ninguém. Mas nesse momento, diz o texto, Jesus os obrigou a entrar no barco. E é bom que nós entendamos o que antecede esse fato. Jesus estava ensinando as multidões, o dia estava já indo embora, as pessoas estavam com fome, e os discípulos dizem para Jesus: "Jesus, está na hora de parar, para que o povo possa se alimentar." Jesus disse: "Olha, vocês vão dar a eles de comer." Como fazer isso?
Os três registros bíblicos têm algumas nuances diferentes, mas todos os três relatam um fato. Havia ali um jovenzinho, um adolescente, digamos assim, que ele tinha levado quantos pães, irmãos? 5 pães e 2 peixes. E quando a gente pensa nesse adolescente comendo 5 pães, a gente pensa é muita coisa. E é mesmo. Mas a gente também, pela nossa experiência, sabemos que se tem uma idade em que o pessoal come muito, é na idade da adolescência, né? Sabemos disso. Mas, porque quando a gente pensa assim, 5 pães é muita coisa. Porque a nossa visão é desse pão chamado pão francês, né? Pãozinho que veio na padaria. Mas João diz que eram 5 pães de cevada. E o pão de cevada, para o judeu, era um negocinho desse tamanho. Mas esse jovenzinho, de quem o nome a Bíblia não fala, ele disponibilizou o que ele possuía para Jesus. Os próprios discípulos disseram, o que é isso para tanta gente? E nós conhecemos a história. Jesus multiplicou aqueles 5 pães, aqueles dois peixinhos, e fez aquilo que os adolescentes juniores hoje chamam de Macfish, não é isso? Não é isso? Vocês pensam que isso é de uma rede aí de fast food? Não, quem começou isso foi Jesus. E disse que ele mandou distribuir para todo mundo. Ainda sobraram 12 cestos. Mas a Bíblia diz que ali havia 5.000 homens. Por que o registro de 5.000 homens? Porque naquele tempo só eram contados os homens. Sabemos nós todos que onde há 5.000 homens tem pelo menos 10.000 mulheres e mais crianças. Então tinha uma multidão grande ali, mas todos foram alimentados. Isso deu um certo trabalho, irmãos. Domingo passado tivemos aqui o culto da alvorada e nós tínhamos muito menos do que aquelas pessoas que estavam lá. Eu quero aproveitar para parabenizar os irmãos aqui da organização. Todo mundo comeu, ainda sobrou. Mas eu imagino uma multidão como aquela que estava diante de Jesus. Todos se alimentaram. E Jesus, depois daquele momento, porque antes, preste atenção, já vinha Jesus curando, abençoando, modificando a vida de pessoas, e estava todo mundo cansado. O ideal, depois daquele dia intenso, é que aqueles homens fossem para descansar. Mas o texto diz, Jesus os obrigou a entrar no barco. Aí a gente fica perguntando, por que Jesus fez isso? A Bíblia responde, né? João diz lá no capítulo 6, registrando esse mesmo texto, que os judeus queriam fazê-lo rei. Por isso Jesus obriga seus discípulos a entrarem no barco e ele despede a multidão. João diz que ele foge da multidão, sobe ao monte e vai orar. Ele me ensina aqui o seguinte: igreja é coisa espiritual. A igreja não pode estar miscuída com os poderes desse mundo. Porque quando a igreja valida, se envolve com qualquer poder, seja de que performance for, seja de que filosofia for, ela perde a essência do que Jesus prometeu e programou para a igreja. A igreja é espiritual e como igreja espiritual, ela é muito mais poderosa do que todos os poderes desse mundo. A igreja não pode estar atrelada. Por isso tem que haver essa separação entre a igreja e o Estado. Porque a igreja é maior do que o Estado, de acordo com a visão bíblica. Jesus fugiu e foi para o monte e obrigou os discípulos a entrarem no barco. E ele foi orar. Ele viu o que nós não vemos. Ali estava o primeiro obstáculo para que a missão de Jesus, de redentor dessa humanidade, de dar a sua vida na cruz do Calvário, fosse interrompida. Por isso ele obriga, olha, vocês são a minha igreja, entrem no barco, sai desse lugar, foge daqui. E ele foi para o monte orar. A gente às vezes pensa que isso não aconteceu, mas aconteceu. Lá em Lucas 24, quando Jesus vai no caminho de Emaús, e os discípulos estão conversando sobre a crucificação de Jesus, e eles dizem o seguinte:
Quando Jesus pergunta, de quem é que vocês estão falando? Ele diz, poxa, será que você é o único camarada que não sabe o que aconteceu? Jesus, o que aconteceu? E eles falam, Jesus foi morto, já fazem 3 dias. E é um detalhe que me chama a atenção, ele diz, e nós imaginávamos que fosse ele o remidor de Israel. Ou seja, nós imaginávamos que fosse ele que iria destruir o império de Roma. Nós imaginávamos que fosse ele que ia acabar com César, com essa política corrupta. Era Jesus, mas agora ele morreu e já faz 4 dias. Queriam fazê-lo rei, mas Jesus vê o que nós não vemos. Nós vemos o agora. Ele está sempre um passo à nossa frente. E o texto diz que Jesus nos obriga a entrar no barco. Ele nos ensina uma coisa. A prioridade em nossa vida deve ser Deus, porque essa era a prioridade de Jesus. Relacionamento com o Pai, buscar ao Pai. Ele sobe no monte para orar, não fazia nada sem oração, embora sendo Deus. Ele tinha plena certeza de que Deus está atento à oração do seu povo. Jesus também, ele sobe ao monte, porque ele precisava ser consolado. Se você ler os antecedentes do texto de Jesus andando sobre as águas, você há de perceber que chegou para ele a notícia de que Herodes havia mandado matar seu primo João Batista. Jesus precisava de poder para resistir às investidas do diabo. Por isso ele orou. Jesus precisava de coragem para terminar a sua missão. Irmãos, eu disse aqui domingo passado, ser cristão não é fácil. Mas a vida cristã começa com a cruz. No Getsemane ele diz, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus era um homem, perfeitamente homem, mas era Deus, perfeitamente Deus. E na natureza humana, como é comum a todos os humanos, ele não queria morrer. Ele disse, minha alma está entristecida até a morte. Jesus estava orando. E os discípulos, pelo menos alguns deles, eram profissionais do mar, de pesca, né? Pedro, André, Tiago e João. Antes de seguirem a Jesus, eles eram pescadores. E o pescador conhece o mar. Aliás, eu gosto muito de peixe, só não tenho coragem de entrar no mar para pescar. Mas o pescador conhece o mar. Eu fico impressionado com essas pessoas que entram no mar para pescar. Aqueles homens entram no mar. Ele diz que na 4ª vigília da noite, a vigília romana tinha 3 horas. Começava às 18 horas. A primeira ia de 18 às 21 horas. A segunda ia de 21 horas às 24. A terceira de 24 horas às 3 horas. E a 4ª vigília era de 3 horas às 6 horas. Mas o texto diz que o vento era contrário, e eles tiveram dificuldade, e já de madrugada, eles exaustos, porque, gente, a água, o mar, não é coisa simples, nem para quem sabe, e muito menos para quem não sabe. Alguns deles sabiam, e quem sabe é pior, nesse sentido. E eles perceberam que o vento lhes era contrário, ou seja, eles iam, mas voltavam, E por volta das 3 horas da manhã, já na pior vigília da noite, a 4ª vigília, eles percebem um mover sobre as águas. Era Jesus. Na hora da dificuldade, esse texto nos ensina, Jesus não nos abandona. Jesus não os abandonou. Ele desce da oração e vai ao encontro do barco. E quando os discípulos percebem aquele movimento de um homem andando sobre as águas, eles pensaram, e eu pensaria também, né? É um fantasma. Estou falando assim, mas o texto dá a entender que eles, apavorados, gritaram, é o fantasma. E não adianta criticá-los, porque você também ficaria apavorado, né? Eles ficaram apavorados porque nunca se ouviu dizer na história que alguém andou sobre as águas como se fosse terra firme. Nunca alguém fez isso. E ali vinha Jesus caminhando sobre as águas como se fosse terra firme. Os judeus já tinham ouvido falar de um milagre que aconteceu quando a nação de Israel passou dentro do mar,
mas Deus tirou as águas. Mas agora, ali está vindo alguém andando sobre as águas. E eles disseram: é um fantasma. E Jesus diz: não temas, sou eu. Jesus, na hora que nosso barco está indo na direção e o vento é contrário, quando nós não vemos saída, quando nós não temos esperança, Jesus vem ao nosso encontro. Assim ele foi ao encontro dos discípulos. E quando ele diz: não temas, porque sou eu. Pedro sempre foi ousado, né? Ele diz: mestre, se é o Senhor, deixa-me ir e encontrá-lo. E Jesus disse o quê? Vem. E a pergunta que eu faço, irmãos: Pedro andou sobre as águas? Andou ou não andou? Ele andou. Pedro sabia que ninguém podia andar sobre as águas, mas Pedro anda sobre as águas. E eu posso imaginar que quando ele começa a andar sobre as águas, o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, ele pensou: é verdade mesmo, eu estou andando sobre as águas. E ele se admirou disso. Mas ele começou, diz a Bíblia, a olhar para o lado, para o mar, ainda com vento contrário. E enquanto ele começou a olhar para o lado, ele começou a afundar. Queridos, a vida cristã nos ensina o seguinte. O autor dos Hebreus diz: olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. O que nos faz muitas vezes cair é quando nós fixamos nosso olhar longe da pessoa de Jesus. Tem gente que se aborrece com alguma situação na igreja e diz assim: não vou mais na igreja. Ué, mas alguém fez alguma coisa com você? Aí a pessoa conta: fez, e às vezes tem razão. Aí eu, quando faço para mim, eu faço a seguinte pergunta: Jesus fez alguma coisa contra você? Não. Nós não podemos deixar de olhar para Jesus, gente, porque quando nós deixamos de olhar para Jesus, nós vamos afundar. Mas nesse momento em que Pedro começa a afundar, ele clama: salva-me, porque eu estou perecendo. Eu já li muitas orações na Bíblia, essa é a mais rápida que eu já li. E que bom que foi rápida, né? Que se Pedro fosse igual a alguns irmãos, quando começam a orar, falar tanta coisa, ele ia ficar afogado. Mas ele é rápido, objetivo de: Senhor, salva-me, porque eu estou perecendo. E Jesus o salvou. Para terminar, quando o nosso barco está sendo assolado pelos ventos na direção contrária, nós precisamos confiar em Jesus. E nós precisamos adorá-lo, mesmo quando tudo aparentemente vai mal. Adoremos ao Senhor, porque Ele está conosco e nos faz andar, ainda que aos olhos humanos seja impossível, Ele nos faz andar sobre as águas.